Boa noite, bem-vindas e bem-vindos ao Birosca News. Esse é um quadro que eu faço para você que mora no Brasil e conhece a birosca em que a gente vive. Então, se você mora no Brasil, bem-vinda, bem-vindo. Pois bem, pouco antes de eu começar aqui esse vídeo, acabou de sair uma decisão do STF em que, a pedido do Partido Rede Sustentabilidade, foi feita uma ação para proibir o governo de ficar fazendo dossiê, laudo, lista, seja lá o que for, contra servidores públicos e particularmente contra professores que falem alguma coisa que tenham alguma crítica contra o governo. Ou seja, não é uma questão de Estado, mas é questão de governo. E aí o STF, por maioria de 9-1, um voto contrário do ministro Marco Aurélio, de praxe, né? O STF, então, manteve, ou melhor dizendo, proibiu o governo de ficar criando esse tipo de listagem bem típica das ditaduras, bem típica de qualquer típica ditadura, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar aqui. Eu quero falar aqui sobre um tema que me foi sugerido pelo professor Vladimir. Aliás, eu agradeço a todas e todos que me enviaram mensagens sugerindo temas. Tem algumas questões muito legais e que eu vou falar sobre elas ao longo aí dos próximos vídeos. Mas eu quero falar aqui de algo que tem a ver com eleições também, né? Tem a ver com poder, mas é uma decisão do TSE em que o Tribunal Superior Eleitoral perde uma excelente oportunidade de coibir o abuso do poder religioso nas eleições. O TSE teve uma oportunidade ali com o voto do ministro Fachin, mas infelizmente ele não foi bem sucedido. Então, um pouquinho sobre isso eu quero falar, contextualizar um pouco essa decisão, do que se tratava, e um pouco a fazer alguns comentários sobre o que, afinal de contas, o TSE acabou decidindo. Bom, Birosca News é esse quadro que eu faço aqui todas as segundas e quintas-feiras, falando sobre direito e política. Esse conteúdo depois é disponibilizado também no meu canal no YouTube, youtube.com/c/Alexandre Bahia, e também o áudio em podcast no Spotify, Deezer e outras plataformas. Então, se você gostar desse conteúdo, curta e compartilhe depois para outras pessoas, para a gente estabelecer uma rede de discussões sobre esses temas. Pois bem, a decisão do TSE era um recurso que tratava do fato de que uma acusação de que uma parlamentar havia sido eleita, ela e o pai, e eles são vinculados a uma igreja e ambos fizeram pregações ou propaganda eleitoral naquela igreja. Tem um vídeo, inclusive, comprovando isso. E aí o questionamento todo era sobre a cassação do mandato dessa parlamentar, e o ministro Edson Fachin, apesar de entender que no caso não havia elementos suficientes que caracterizassem o abuso, que o TSE deveria, com a questão ali, deixar claro para as eleições de 2020, para as eleições que vão acontecer daqui a alguns meses, que configura abuso de poder, o uso de igrejas por candidatos ou por líderes religiosos de forma a influenciar as eleições. Isso está, de alguma forma, previsto na Lei Complementar 64/90, lá no seu artigo 22. Era esse o fundamento do ministro Edson Fachin, no sentido de que as ações, especificamente a ação de investigação judicial eleitoral, que pode ser feita por qualquer partido político ou pelo MP, para questionar o abuso do poder econômico e o abuso de autoridade, e é interessante porque o artigo 22 da Lei 64, na Lei Complementar 64/90, nesse caso ele não fala abuso de poder político, ele fala só abuso de autoridade, o que no entendimento do ministro Edson Fachin poderia ser estendido também a autoridades religiosas. No entanto, o ministro Fachin foi sumariamente voto vencido, todos os demais membros do TSE votaram contra, com uma divergência que foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que não se poderia criar aí uma figura nova, etc, etc.
Já o ministro Edson Fachin insistia que, apesar da lei não ser clara, dizer exatamente, nem a lei 6490, a lei complementar, nem a lei das eleições, que é a 9.504, não falar expressamente sobre abuso do poder religioso, eu poderia inferir isso do conjunto dos princípios constitucionais e do que está previsto nas próprias normas, inclusive de direito comparado, e ele cita países em que há esse tipo de manifestação, mas, infelizmente, não foi isso que prevaleceu. O ministro Edson Fachin lembra que na Lei 9.504 existe uma disposição especificamente, que é o artigo 37, parágrafo 4º, a Lei 9.504, como eu disse, é a Lei das Eleições, e no seu artigo 37, parágrafo 4º, a lei proíbe que seja feita pregação, proselitismo político eleitoral dentro de igrejas. E o Código Eleitoral também tem disposições nesse sentido, de garantia da legitimidade das eleições, nos artigos 222, 237 e 242. Então, o que a gente tem aqui, para além da tentativa de solução do ministro Edson Fachin, eu não vou entrar no mérito sobre se poderia ser criado ou não isso via decisão do TSE, porque a Justiça Eleitoral, a lei eleitoral, tem algumas particularidades em que o Tribunal Superior Eleitoral tem também uma função, entre aspas, aí, normativa, né? Mas sem entrar nesse mérito, é importante a gente destacar o problema de fundo, né? E o problema de fundo é a ingerência, de um lado, da política sobre igrejas e, em lado oposto, lado outro, das igrejas sobre a política. E isso é um problema muito sério. E, infelizmente, a Justiça Eleitoral acabou perdendo uma excelente oportunidade de reafirmar os valores do Estado laico brasileiro. Aliás, a Justiça Eleitoral, em 2018, nas últimas eleições, ela perdeu uma excelente oportunidade de lidar seriamente com o problema das fake news. Nós sabemos muito bem onde é que esse problema das fake news acabou nos levando. De igual modo, atualmente, nessa decisão, que é super recente, ela é de agora, final do mês de agosto, o TSE de novo perde uma excelente oportunidade de garantir maior democracia e legitimidade das eleições. Porque o que a gente acaba tendo no Brasil nos últimos anos, qualquer pessoa que frequenta igreja evangélica sabe disso, e eu posso falar pela minha própria experiência de anos frequentando, é que é bastante comum, é muito usual há muitos anos que candidatos a cargos políticos, sejam eles quais forem, eles vão a igrejas, eles têm aberto espaço para poder falar nas igrejas, quando não, são pessoas da própria igreja que se colocam à frente ali e conseguem então um público cativo, né? E essa mistura, essa coisa meio incerta, meio difusa entre a igreja e a política tem levado a problemas muito sérios no Brasil. Nós no Brasil caminhamos para um sistema político cada vez pior. O Brasil vem caindo em todos os índices de comparação de democracia. Há vários institutos tradicionais na Europa, nos Estados Unidos, que medem os chamados índices de democracia. O Brasil já aparece como uma democracia em declínio, comparável ao que acontece, por exemplo, na Bolívia, ao que acontece na Hungria, ao que acontece em outros países, na Polônia. O Brasil, na Rússia, o Brasil é apontado como um país em que a democracia está em franca queda, né? É claro que não dá para atribuir todo o problema da política no Brasil a questões religiosas. E também é óbvio que ninguém vai proibir religiosos de frequentarem a política, de se candidatarem, de serem representantes de determinados interesses na política. No entanto, existe um problema muito sério, existem dois problemas, na verdade, muito sérios. Um problema muito sério, que é proibido pela lei das eleições, mas não há um direcionamento muito efetivo nesse sentido, tanto que a parlamentar foi absolvida e a cassação dela não foi mantida, quer dizer, e, de outro lado, não há nenhuma grande fiscalização nesse sentido. Então a gente tem um problema muito sério do uso das igrejas como meio de se fazer currais eleitorais, e isso é algo muito sério, né? Quando pessoas de boa fé, e eu acredito que a maior parte de pessoas em igrejas são pessoas de boa fé,
por crerem, por serem pessoas crédulas na liderança religiosa, essas lideranças religiosas, essas nem sempre com tão bons escrúpulos assim, se valem dessa autoridade para usar os seus fiéis, seus membros, como literalmente curral eleitoral. Um curral cativo, inclusive. Por outro lado, quando religiosos são eleitos, eles não tem problema nenhum, como eu disse, em haver religiosos que sejam eleitos. No entanto, uma vez eleitos, eles têm que se comportar no parlamento tendo uma atitude igualmente parlamentar, o que nem sempre acontece. Porque para você exercer a função parlamentar, você tem que estar disposto a negociar. A negociação é da essência da política, você abrir mão de determinadas posições radicais para chegar a um acordo. Ora, se você fala em nome de Deus, se você tem uma posição fundamentalista e fala em nome de Deus, você não tem como negociar. Você fala, na verdade, como alguém que a vontade de Deus é inegociável. E isso leva a um problema muito sério na democracia, isso leva a um problema muito sério no debate parlamentar. Respondendo aqui ao Bruno, olha só, Bruno, eu não acho que o caso do Brasil seja o caso de nós sermos uma jovem democracia, porque você percebe democracias tão jovens quanto as nossas que não passam por esses problemas de recesso democrático, como a própria Argentina, o Uruguai, Chile, isso para falar só de alguns países da América do Sul e que passaram por ditaduras também bastante complicadas. O nosso caso é um caso bem complicado, que esses países não experimentam, que é da ascensão de fundamentalismo religioso, que não existe paralelo em nenhum outro país da América Latina igual é no Brasil, e desse fundamentalismo religioso impregnando a política, colonizando a política. E isso é algo sobre o qual nós não temos nenhum controle e, infelizmente, como eu disse, o TSE perdeu uma excelente oportunidade de dar um passo além e garantir o princípio de laicidade do Estado. Infelizmente, essa decisão ela é uma lástima. Está sendo perguntado aqui como diminuir esse estado de coisas. Olha, infelizmente, quando as nossas autoridades judiciárias, principalmente a Justiça Eleitoral nesse caso, que é responsável por garantir a lisura nas eleições, ela não é capaz de perceber o quão problemáticas são essas ingerências da religião na política e vice-versa, as coisas realmente ficam muito complicadas. Me parece, respondendo aqui, que o trabalho cabe a nós de conscientização com relação aos interesses que estão por trás de todos aqueles e aquelas que se candidatam e de não privilegiar pessoas que estejam ligadas à política simplesmente por uma questão de fundamentalismo religioso ou que de alguma forma usam igrejas como plataformas para se projetar politicamente. Isso nunca dá certo e isso nunca é bom para a democracia. Infelizmente, a nossa situação é uma situação bastante complicada e a gente vai sempre caminhando de maneira bem às margens do que seria um desenvolvimento democrático aceitável. O Bruno lembra também que as igrejas estão nas periferias, e sim, há vários estudos que vão mostrar que é justamente essa proximidade da instituição igreja com as periferias do Brasil que explica, inclusive, o grande crescimento de igrejas neopentecostais num país tradicionalmente católico e como essas pessoas muitas vezes são vítimas fáceis dentro dessa lógica messiânica de líderes religiosos que se aproveitam disso para poder crescer politicamente. O Daniel está lembrando aqui, Chile, Uruguai, Portugal, Espanha, todas são jovens democracias e consolidadas. Aliás, Daniel? No caso de Portugal e Espanha, a gente tem inclusive dois países que passaram por ditaduras, inclusive muito mais longas que a nossa e monolíticas, Porque no nosso caso nós tivemos breves períodos de ditadura e breves períodos de democracia. No caso de Portugal e Espanha, você tem dois países que passaram por ditaduras quase que ininterruptas do século XX e, no entanto, tiveram um desenvolvimento que estão anos-luz à frente de nós. Muito bem, gente. Eu não sei exatamente como é que a gente muda. Eu acho que a gente muda fazendo isso aqui, debatendo, pensando a respeito e tentando passar essas ideias adiante. Então, se você, como eu, está cansado e
e quer que as coisas sejam diferentes, quem sabe a gente pode estabelecer uma rede de discussões em torno dessas questões, né? Então, se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe, quem sabe a gente aumenta a rede de discussões, que as eleições estão aí, as eleições municipais estão aí, daqui a pouco nós vamos escolher novas pessoas para governar os nossos municípios, e eu acho que é aqui que começa, no nível local, que as coisas começam a mudar, ok? Obrigado a todas e todos pelas contribuições, antes e agora, durante esse vídeo, e segunda-feira eu volto para falar de mais alguma estapafurdice, mais alguma coisa bizarra que acontece nessa birosca. Eu acho que sim, nós temos que apoiar candidaturas de periferia, nós temos que apoiar aqueles que estão fora dos grandes centros de poder, sejam eles políticos ou religiosos. Enfim, obrigado, gente, e até semana que vem.